era da educação na fronteira, trabalhavam em áreas de tecnologia e educação. Era um pouco esse pessoal que entendia esse mundo que estava chegando. Sim. Era a ideia de pensar a escola do futuro como esse mundo que estava se começando a conectar, era isso? Vocês imaginavam, quando vocês criaram a escola do futuro, o que vocês imaginavam que a educação ia virar? Vocês imaginavam que ia virar o que virou hoje? Eu usaria mais tecnologia. Oi, meu nome é Paola Cicarelli, estamos aqui no Educatalks, hoje num encontro histórico com o professor José Moran e o professor Vitor, que é presidente aqui da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED, e nós vamos falar sobre a escola do futuro, como eles imaginavam o futuro há 30 anos atrás, o que aconteceu, o que não aconteceu e como vai ser como eles imaginam o futuro daqui para frente da educação. Bom, eu começo sou mais velho, ele é muito jovem ainda. Não, eu tive minha introdução a computadores como tecnologia na década de 60. Comecei a estudar computadores de grande porte em 64 e acabei produzindo um dos primeiros livros nos Estados Unidos na área humanística que organizava toda a informação sobre as artes do espetáculo, ópera, balé, cinema, teatro, etc., usando o computador de mainframe. Isso foi em 69 que saiu esse livro. Então, quando eu vim para o Brasil, eu comecei a interagir como professor da Escola de Comunicações da USP em projetos de educação à distância usando tecnologias de satélite, o projeto SACI, por exemplo, em 72, 73, para aperfeiçoar os conhecimentos de professores de ensino básico em Rio Grande do Norte, essa coisa toda. E depois, em 82, veio uma nova tecnologia para o Brasil, comprada da França, chamada videotexto. Os franceses chamaram de Minitel, que usa linhas telefônicas comuns, televisão para ver a informação e computadores para fazer toda a interatividade e apresentação de conhecimento. Eu fiquei vidrado nisso, combinava muitas coisas que me interessavam. E comecei a dar aulas na USP sobre televisão bidirecional, que era essa coisa de videotexto. Em 88 peguei uma bolsa de postdoc do CNPq e foi passar quase um ano no Stanford, onde eu vi que as duas coisas para as quais Stanford era mais famoso, estudos cognitivos e tecnologia de informação, eram as coisas mais interessantes do mundo. Voltei para São Paulo em 89 e com o professor Maran, Nazira Gait, algumas alunas de pós-graduação, Sulamita Menezes e Maria Ercília, e Gita Ginsberg, de Física. Fazemos um laboratório chamado Laboratório de Tecnologia de Informação, Laboratório de Tecnologia de Informação, dentro do Departamento de Rádio e TV da ECA. E fizemos várias propostas para financiamento de nossas pesquisas e que foram do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que permitiu mandar 10 dos nossos pesquisadores para os mais importantes laboratórios investigando como as novas tecnologias poderiam influenciar a educação básica, principalmente. Se você não pega eles quando estão no básico, vai ser muito difícil mais tarde, quando eles chegam no ensino superior. Então, e dinheiro também foi suficiente para trazer 10 desses pesquisadores de Israel, Canadá, Inglaterra, para ficar 2 semanas conosco. Veio gente do MIT, do Stanford, Open University de Inglaterra, foi fantástica. Então, isso nos deu um head start, que era um início forte. E o laboratório começou a crescer, adotamos o nome de Escola do Futuro, para mudar o nome do laboratório, baseado no nome similar, idêntico, do Seymour Papert, no MIT, onde ele estava ensinando Logo. Então, nós chamamos nosso laboratório a Escola do Futuro. O professor Moran levou
para frente de grupos de discussão, para a leitura de textos sendo publicados no mundo todo e como transformar isso em coisas práticas, mensuráveis, que permitia aprofundar os conhecimentos. E eu levei as coisas mais para a linha prática de andamento, quer dizer, em inglês é scaffolding. Já que a gente não poderia fazer cursos à distância, poderíamos fazer outras coisas, biblioteca virtual do aluno brasileiro, atividades em ciência, em biologia, astronomia, tudo para as escolas. E a coisa, por exemplo, a biblioteca virtual chegou a ter 20 mil usuários por dia, porque eram todos os livros que um aluno, em bom português, todos os livros do aluno de ensino básico precisa para geografia, ciência, etc. Entendi. Como vocês não podiam criar cursos, vocês foram fazendo uma fundação para que... Yeah. Eu cheguei à Escola do Futuro via comunicação, trabalhando mais com análise de mídia, leitura crítica, tanto em escolas como em comunidades. Daí fui trabalhar com as mídias, televisão, depois vídeo na educação. E ao descobrir a internet na USP em 88, pela primeira vez, que só existia lá, aí tive essa ideia de conversar com Lito, dizer, vamos juntar nossos orientandos, já vinha com todo esse trabalho teu com tecnologias, e pensar um pouco como trabalhar, juntar tecnologia avançada e educação. Então me preocupei, enquanto você fazia mais esse trabalho de pesquisa, mais de ponta das tecnologias, eu me preocupava um pouco com os aspectos da comunicação, voltados para a educação e a aplicação dessas tecnologias. Então a gente discutia tanto autores como esses novos que trabalham as inteligências múltiplas, Gardner, como os próprios que vinham, Bordelot, o Bates, que nos trouxe toda essa visão de ensino à distância. O David Thornburg, que não pertencia a nenhuma instituição educacional. Mas trazia uma inovação para onde... Então, essa discussão alimentava um pouco os projetos. E aí surgiram os projetos na Escola do Futuro. Tinha um que era de trazer as pessoas para visitar toda semana, e tinha outro que era de envolver escolas em alguns projetos, como o de ciências, que foi um projeto URI, que o Uri Marhaim de Israel, um desses cientistas que veio ficar pelo menos um ano no Brasil, trouxe. Então, foi a primeira vez que a Escola do Futuro saiu de lá, fazendo um projeto com escolas reais, e que marcou e trouxe muita gente para o nosso projeto. Então, respondendo um pouco a essa questão, a Escola do Futuro parecia uma possibilidade muito próxima de acontecer, de ser mais híbrida, de ser digital, de cada um aprender aquilo que achava mais conveniente, de ter seu percurso, de aprender em qualquer lugar, a qualquer hora. Isso nos parecia viável já há quase 30 anos atrás. E essa é talvez uma das questões que eu trago um pouco para essa discussão. Foi um pouco ingênuo da nossa parte acreditar que a tecnologia impactaria de um lado tão profundamente a educação a ponto de mudar a cultura. A tecnologia impactou, mas ainda não mudou substancialmente a cultura. Ainda temos questões que há 30 anos se colocavam, que hoje estão um pouquinho menos resistentes, mas ainda que são grandes desafios. Como realmente o professor sai do centro, do palco, e ele orienta e ele trabalha com os alunos verdadeiramente em um outro clima, onde eles também são sujeitos e não somente objetos. E aqui na escola, aqui na ABED, fazemos uma pesquisa estatística anual das comunidades acadêmicas no Brasil e corporativas, as grandes corporações, forças armadas, estão todos usando a educação de ciência. As nossas últimas pesquisas mostram que o ensino básico está usando tecnologia com maior
aproveitamento do que o ensino superior. O ensino superior no Brasil continua sendo do mesmo jeito que foi 100 anos atrás. Tem o professor na frente da sala de aula, os alunos no papel passivo, enquanto o professor tem um papel ativo, anotando, regurgitando na prova, e uso de recursos disponíveis na internet, recursos educacionais abertos, simulações, animações, coisas interativas, nhecas. Só nas escolas. Mas faz sentido, são jovens, são millennials, são crianças que já nascem com o digital, já com o celular, de pequenos brincam, então eles querem uma escola que esteja mais próxima da vida. Como que vocês imaginavam que ia ser o futuro da educação há 30 anos atrás? Como vocês imaginavam que a gente já está hoje? Nos anos 2000, agora já estamos em 2020. Não sei, eu acho que eu fiz um artigo chamado Quais são os indicadores de uma escola moderna, em que eu indicava 10 ou 12 características. Está ligado a redes internacionais para enriquecer. Quer dizer, quanto mais jovem o aluno, menos capacidade o aluno tem a preencher o papel de aprendiz, aquilo que tem a estrutura de curso. Porque a estrutura de curso exige entrega de trabalhos até certa data, certa profundidade de tratamento de conhecimento, etc. Quanto mais jovem o aluno, se pode usar a educação à distância, mas não para a estrutura de curso, é mais para enriquecimento, enriquecer coisas que o livro não pode fazer. Entende? Dramatizações, animações, simulações, etc, etc. E quanto mais maduro o aluno, mais o aluno está querendo aquele diploma ou aquele conhecimento e tem a disciplina e a autonomia e motivação de estudar à distância. Então, educação à distância não é, descobrimos naquela época, não é para todo mundo. Para o aluno de ensino básico ou superior que precisa do professor ao lado para afagar, Mariazinha, que trabalha bonitinho se fez geografia. Ou para cobrar, João, cadê seu trabalho de matemática? Esse aluno não serve para aprender à distância. Precisa ter uma disciplina, motivação. mas para o formato de curso. Mas o que eu via não era... Eu via o ensino à distância como uma grande caminho, que realmente isso aí realmente se confirmou, mas eu via mais que tudo era mais misturado. Quer dizer, eu acreditava naquele momento, assim, com Thornberg, Tony Bates, essa ideia do... Eles não falavam híbrido, falavam blended, ou falavam um pouco dessa ideia também do semi-presencial na época, se usavam mais essas palavras, mas a ideia de misturar tudo fazia muito mais sentido. Tinha a distância, tinha a mistura, tinha a ideia de aprendizagem ativa, embora não se falasse tanto em metodologias como agora, mas se falava um pouco do aluno seguir um pouco o seu itinerário, o seu percurso, e de aprender colaborativamente, a ideia de aprender em rede, tanto juntos fisicamente como virtualmente. E isso avançou bastante, mas ainda não é uma cultura forte totalmente que impregna o que chamaríamos a estrutura, a organização, o currículo como um todo. Estamos avançando, algumas escolas já realmente são extremamente voltadas a trabalhar por projetos, a trabalhar as competências e o conteúdo de uma forma muito mais integrada, mas não é o normal. Então, para mim foi uma frustração entre o que a gente visualizava que poderia acontecer em pouco tempo, em uns 20 anos, e que a gente percebe que demora muito mais por todo esse DNA cultural que há e o ambiente cultural assim no Brasil, primeiro de não tanto apoio à escola de verdade, a burocracia, o ritual é muito maior do que nós imaginávamos, e a resistência um pouco à inércia, a mudanças, a transformação. Todo mundo está vendo que essa escola não dá, mas mesmo assim boa parte dela continua na mesmice. Bom, queria ficar aqui conversando por 1 hora com vocês, mas nosso tempo é curto, a gente está na internet, né? Então eu queria só mais uma pergunta, que vocês respondessem. O que vocês, hoje não somos mais tão ingênuos como éramos há um tempo atrás,
Então, o que vocês veem, o que vocês esperam do futuro, sabendo que as coisas não são tão fáceis quanto a gente imaginava que seriam há um tempo atrás, o futuro da educação? É curioso que o que é assunto mais quente hoje em dia é métodos ativos, que significa o quê? Uso de coisas práticas, coisas mão na massa. Não é somente ler um livro para aprender sobre buracos negros. Não, você tem que ter um software interativo que te deixa explorar características dessas coisas complexas, etc, etc. E o livro, infelizmente, por melhor que seja para certas coisas, não atende todas as necessidades. Então, as coisas que a Escola do Futuro estava falando nos grupos de discussão, nas poucas publicações, teses que foram geradas, no tempo que a escola era um laboratório extremamente ativa, é curioso ver como os atuais jovens de 30, 40 anos não prestam a mínima atenção às coisas que nós estávamos dizendo e escrevendo naquela época, quando botamos ao teste teorias pedagógicas, didáticas, cognitivas e fazemos projetos para enriquecer a aprendizagem dos alunos, coisas ativas. E o pessoal hoje em dia acha que isso é a coisa mais nova. Ainda são inovações, o que estava sendo conversado há 30 anos atrás ainda não foi feito e ainda... E sendo apresentados hoje em dia como se fosse coisa absolutamente nova. Mas eu acho que há um aprofundamento de todas as dimensões, está claro, da aprendizagem mão na massa, da aprendizagem personalizada, ao mesmo tempo a aprendizagem por pares, o peer, a aprendizagem usando todos esses recursos lúdicos. É importante que esse mundo dos jogos, tem o mundo maker, o mundo dos jogos, o mundo das narrativas, o mundo da aprendizagem assim mão na massa, junto com a reflexão. Não adianta também só mão na massa, sino ao outro lado de entender os contextos. Então, essa escola que faz bem isso, personalizando, com plataformas adaptativas que vão acompanhando e oferecendo a cada aluno o que é mais adequado para ele, com alguma tutoria e mentoria, não somente tanto acadêmica, mas também com o propósito de dizer a pessoa que aprenda para que você está aprendendo, qual é o teu projeto, o que você faz com isso como pessoa. Toda essa mistura de aprendizagem adaptativa, de aprendizagem maker, de aprendizagem individual, grupal e aprendizagem por tutoria e mentoria é um grande caminho, um grande desafio que não será só na escola. A escola é um dos espaços de aprendizagem, mas que se transforma também em comunidades de prática e comunidades de aprendizagem. Então, é a sociedade aprendendo o tempo todo ao longo da vida. Muito bem, muito obrigada, professor Lito, por estar aqui com a gente. Professor Moura, sempre um prazer. E, professor Lito, também sempre um prazer conversar com vocês dois. Eu sempre aprendo demais cada conversa que eu tenho com vocês. Muito obrigada. Inscrevam-se no nosso canal, no EducaTalks, e até o próximo programa.